Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo, né? Mais uma conversa sobre finanças. Hoje nós vamos falar de análise de investimento, né? Os pontos principais para você considerar numa análise de investimento, né? Se você estiver investindo em papéis, em títulos, em bancos, né? Uma das coisas além da remuneração que você tem que analisar, o retorno, né? Você tem que ver o prazo, né? O prazo de resgate desse investimento. Como você pode resgatar? Se você só pode resgatar no final, você tem datas que você pode resgatar, né? Saber por quanto tempo você pode deixar esse dinheiro lá investido, sem lhe causar problemas. Ok? Esses são pontos muito importantes. Agora, se você fala para o seu negócio, por exemplo, máquinas e equipamentos, você quer trocar as máquinas, né? Quer trocar equipamento, como é que você faz essa análise? Você trabalha com uma projeção de fluxo de caixa, né? Então, por exemplo, você produz pão, você faz pão, mas você está trocando as máquinas para fazer esse pão. Bem, você vai ver se precisa mesmo trocar agora, senão você faz algum planejamento para trocar isso. O correto é você sempre estar planejando isso, né? Ah, amanhã eu tenho que trocar essa máquina. Não, não pode, você tem que ter um planejamento para isso, né? E quais são os sinais que está no momento? Quando você vê que a produtividade cai, aumenta o nível de perdas também. É sinal que já tem que trocar. Para você saber se ela vai dar o retorno que você espera e o prazo de retorno, você tem que fazer uma projeção do fluxo de caixa, né? Quanto você vai faturar e quanto você vai ter esses gastos. Precisa fazer uma projeção de quanto você vai vender de pão, quanto você vai custar produzir esse pão. Fazer um fluxo de caixa mesmo, um demonstrativo de fluxo de caixa. Aí no final, que sobra lá, um lucro, você pega, faz um valor presente líquido, traz a projeção futura para o dia de hoje, compara com o investimento. Se der positivo, se o caixa é maior que o investimento, beleza. Se é menor, ainda não é o momento. Agora, tem que planejar. Ninguém troca máquina e equipamento porque quer trocar. Ah, achei aquela máquina mais bonita, vou trocar. Não. Você troca quando você precisa. Você está vendendo muita parada, por exemplo, você faz pão. A maceira que vai misturar lá a massa para fazer o pão. Toda hora quebra, toda hora para. Você perde massa, você perda. Tem que chamar um cara para vir arrumar, você tem um tempo de parada, atrasa a fornada, isso aqui. Então ela começa a dar muito transtorno. Então você tem que trocar. Agora, ela não começa a dar transtorno hoje, de um dia para a noite. Ela vem dando. Uma vez ela quebra, normal, desgaste, você vai lá, troca uma peça, aí ela fica mó tempão, vai funcionando, daqui a pouco ela vai. Agora, quando esse tempo de quebra de máquina começa a diminuir, você já tem que começar a planejar quando é que você vai trocar essa máquina. Pesquisar novas máquinas, as mais modernas. Por exemplo, se você tiver condições, ver o que tem em último lançamento. Aí você faz um investimento pesado e vai demorar para fazer outro investimento. Porque investimento, ele tem que dar retorno. Investimento é saída de dinheiro. Você foi lá, comprou a máquina, né? Então esse dinheiro tem que voltar, ele tem que dar retorno. Agora, se você só tira, só estou fazendo investimento. Pera aí, calma. Né? Você tem que analisar muito bem isso, senão não sobra dinheiro para você bancar a operação, bancar suas despesas. Aí você pegou, tirou uma maceira, botou outra, você vai ver o quanto o rendimento melhorou, né? Tudo isso, e você vai fazer uma análise de caixa, quanto tempo essa máquina vai se pagar, usando um VPL e um payback para ver o tempo de retorno. Agora, se você vai lançar um produto novo,
Ah, vou comprar uma máquina agora para fazer pão doce. Então você vai fazer a mesma coisa, um fluxo de caixa, projetar o fluxo de caixa. Só que esquece o pão comum. Você só vai projetar o investimento no produto novo. Quanto esse produto novo vai te dar de caixa? Porque o outro você já tem. Você já está lá, você já tem, que ele roda. Então você tem que analisar o investimento que você fez na máquina com o retorno que ela vai dar. Não o investimento que você fez na máquina com o retorno que ela vai dar e o que você já tem. Não, o que você já tem, não independe dessa máquina. Então aí você vai fazer uma análise dessa máquina. Né? Então, o produto que ela vai fazer, o produto que ela vai te entregar, você tem que fazer essa projeção. Então, por exemplo, como que você vai projetar? É a mesma forma que você projeta qualquer receita. Qual é a sua expectativa de venda das unidades? Aí você vai multiplicar pelo preço que você espera vender aquele produto. Aí você tem a estimativa de receita. Aí você projeta isso aí a um período de tempo. Custo. Pão, se é pão, farinha, leite, ovos. Qual é o custo de produção disso? Né? Então, cada quantidade tem um custo de produção. Aí você vai jogar o custo do produto. Vai abater as despesas que você tem para vender esse produto. Essas coisas todas. Aí você vai ver quanto sobra. Depreciação da máquina, depreciação do equipamento. Aí essa depreciação você vai abater, depois você traz de volta no caixa. Como fazer esses cálculos? O meu e-book Gestão Financeira para Micro e Pequenas Empresas, que está lá na Hotmart, ele tem tudo isso detalhado. Tá ensinando você a fazer os cálculos. Agora, o detalhe é esse. O fluxo de caixa. Se você vai fazer pão doce agora, você tem que considerar somente as receitas e os gastos com pão doce. O pão comum, o pão francês, o pão salgado, o pão de, sei lá, com frios que você já faz, esquece. Você só vai analisar o investimento para fazer pão doce com a receita e os gastos para fazer pão doce. Porque você está comprando aquela máquina, aquele equipamento para isso. Ah, mas eu não sou uma padaria, sou uma empresa de designer, eu comprei uma impressora 3D. Então essa impressora 3D, como que ela vai se pagar? Então qual é a receita que ela vai trazer? É a mesma análise. Só que isso se faz antes de comprar. Você faz essa projeção para ter noção se vale a pena comprar ou não. Tá? Porque depois que comprou, você já comprou. Você vai ter que rentabilizar isso ou assumir o prejuízo. Mas antes de comprar, por isso que é análise de investimento. Você analisa antes de fazer. Né? Agora, quando a máquina está ficando obsoleta e você vai substituir, beleza, aí você vai usar. Você fazia pão de sal, você trocou a máquina mais moderna. Você não vai fazer só da receita incremental, que seria essa diferença que cresceu, porque agora ela vai produzir todo o pão de sal. Então aí sim, você pode considerar todo o fluxo de caixa, porque é esse fluxo de caixa que vai bancá-la. Né? E você tem que analisar quando fazer investimento. Ah, mas a capacidade que essa empresa vai ter, essa máquina vai ter para produzir, se você tem capacidade para produzir isso. Né? Então, por exemplo, você vende 100 mil pães por dia. Você vende 100 mil pães por dia. Essa máquina te dá uma capacidade de produzir 150 mil pães por dia.
Você tem clientela para 150 mil pães, você tem aonde buscar, né? Para ver se vale a pena fazer. Ah, sim, não vou vender só aqui, eu vou fazer telemarketing, vou vender para empresas. Ah, então beleza. Então considera isso também no fluxo de caixa. Não adianta você projetar uma coisa que você não vai ter como alcançar. Você tem um restaurante, nesse restaurante você tem 50 mesas, você vende 200 pratos, 250 pratos por 1000 pratos por dia, por exemplo. Ah, essa máquina vai fazer você vender 2.000 pratos, mas você não tem uma demanda para 2.000 pratos. Aí você tem que analisar se vale a pena vender, se vale a pena comprar essa máquina ou não. Quais são as suas expectativas futuras? Tudo isso tem que entrar no fluxo de caixa, para saber se vale a pena você gastar esse dinheiro a mais e ficar com 1000 unidades sobrando de produção. Você vai ter 1000 unidades ociosas de produção. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Volto a dizer, é o olho do dono que engorda o gado. Não é o dono sendo o peão, é ele olhando, observando, analisando, trabalhando. Então, como é que você faz uma análise de investimento para bens duráveis, máquinas e equipamentos para o seu negócio? Se for um produto novo, você só faz a projeção de fluxo de caixa considerando somente a venda, a estimativa de venda que você tem para esse produto. Se é um produto que você já tem, está fazendo a modernização do equipamento, você pode considerar todo o fluxo de caixa que já tem lá. Não há problema nenhum, porque é ele que vai produzir tudo mesmo. Tem que saber fazer essas análises para tomar a melhor decisão de investimento. E a melhor decisão que você pode tomar é simplesmente planejar. Como eu disse, uma máquina, você planeja a compra dela, não é amanhã eu vou comprar. Não. Você vai vendo a necessidade com o tempo. Então, se você tem um pequeno negócio, você pode planejar para o ano seguinte, para daqui a 6 meses, dependendo do seu negócio, da urgência. Ver quanto vai ser desembolsado para fazer esse investimento. Se você vai ter caixa, ou se você vai usar capital próprio, né? Vai ter caixa. Ou se você vai pegar financiamento para essa máquina e equipamento. Qual dos dois vale mais a pena? Né? Esses cálculos, volto a dizer, tem lá no meu e-book Gestão Financeira para Micro e Pequenas Empresas, que está na Hotmart. Vou botar o link aqui embaixo desse vídeo. E qualquer dúvida, me procure. Use o Facebook, use o Instagram, use o YouTube, mande a sua pergunta. Eu, podendo ajudar, vou responder sim. Tá? Esse canal é justamente para ajudar vocês, micro e pequenos empresários, a tomar as melhores decisões. Mas nunca esqueça, a decisão é sua. Ok? Um forte abraço.